Então, gente, tudo bom? Tudo bom com vocês aí? Então vamos lá, gente. Eu vou começar aí com o unboxing desse mês de novembro, tá bom? Eu fiz alguns pedidos, acho que mês passado, na Avon. E hoje eu vou apresentar aqui pra vocês alguns produtos que eu comprei na Avon. E no final eu vou mostrar aí a novidade, né, gente? Que é os dois batons MAC, tá bom? Que é o azul infinito e verde moderno, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui como vai ficar nos meus lábios essas duas novidades aí. E inclusive eu vou até combinar com a minha faixa. Tem até outra faixa aqui, outra bandana pra combinar. Mas vamos lá, gente, vamos continuando aqui. Gente, eu resolvi comprar aqui um fluido. O fluido, ele é um fluido da Advanced Techniques, que é um fluido restaurador de pontas para o controle de volume e frizz. Eu não sei se eu já tenho comprado antes, gente, mas já faz um tempo que eu já conheci esses produtos da Hydra Balance da Avon. E eu não esperava que o tamanho fosse tão pequenininho assim, tá? Eu vou até colocar aqui um pouco para ver o aspecto dele. Bom, ele é assim. É tipo um... Eu não sei dizer, ele não é tão gorduroso, tá? Ele tem um olhinho, mas ele refresca, sabe? Ele tem um aspecto bem, um pouquinho mais refrescante quando você passa na mão aqui. Certo, gente? Aí se passa no cabelo, nas pontas. Eu tenho um problema com as pontas, sabe? Eu vou passar um pouquinho aqui, né? Pra aproveitar que eu passei o produto, porque minhas pontas são bem secas, gente. Dá pra ver, né? Vou confessar que eu não gosto muito de cuidar do cabelo, não, né? Eu tenho dificuldade de cuidar, assim, 100%, né? Mas resolvi comprar esse produto aqui pra dar uma revitalizada. Pronto, gente. Feito isso, se bem que realmente já faz um bom tempo que eu não fiz mais nada no cabelo, gente. E tá ainda com o efeito da Pantene, tá? Eu usei aí os produtos da Pantene e já faz um bom tempo que eu nem mexo mais no cabelo. Gente, outra coisa que eu ouvi falar, e eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Que é esse produto aqui, que tá na minha mão, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele. E agora eu vou mostrar... Eu já mostrei o fluido. Vou mostrar aqui a loção tônica para o combate de espinhas. Eu resolvi escolher esse aqui, gente, que é a Destringente, uma loção tônica. Eu realmente estava precisando de uma loção tônica justamente para poder amenizar os poros, tá? É muito interessante para quem tem pele oleosa, mista, que tenha em mãos uma loção adstringente, tá bom? Tem a loção comum, né? E tem a loção adstringente, tá? E eu já tava até aguardando aqui chegar esse produto e vou dar minha opinião sobre ele, tá bom, gente? Eu vou querer dar minha opinião sobre esse produto, né? Se realmente melhorou minha pele e tudo mais. Então, gente, finalmente eu vou mostrar aqui esse produtinho aqui, tá bom? Aqui se trata da água micelar. Eu ouço bastante sobre a L'Oréal, né, gente? Mas resolvi comprar na Avon, que é uma água micelar refrescante de limpeza facial, tá? Deixa eu ver como é o cheirinho. Ele é um cheiro neutro. Vou botar um pouquinho aqui. Nossa, caiu. Só pra passar aqui. É tipo água, gente. É uma água mesmo. Não tem cheiro, né? É água micelar. Acabou escorrendo um pouquinho aqui, gente. Né? Enfim, eu ainda vou dar minha opinião sobre esse produto. Também não tenho nada a falar ainda sobre esse produto. Inclusive, eu vou usar um pouquinho aqui desse aqui, da loção tônica. Essa gente vai cair. Deixa eu ver. Ó. Ele é bem refrescante. A loção tônica. Já a água micelar é água, né?
esse aqui, como mostra aqui, né, que tem... eu não sei se foi esse. Ah, foi esse. Refrescante, tá até escrito aqui, refrescante, né? Mas esse aqui eu também achei refrescante. Esse aqui quando eu passei. Vou passar na outra mão pra ver novamente, pra sentir novamente o aspecto. Gente, confesso, não sei se passando na pele refresca. Não sei, não achei. Ah, agora eu tô sentindo. Leva um tempinho pra você sentir a refrescância. Mas assim, de repente, não senti muito bem não. Mas esse aqui na hora eu senti a refrescância, né? Então, gente, eu não tenho como dizer, dar minha opinião ainda sobre esses produtos, certo? Porque é a primeira vez que eu estou comprando eles. Então não tenho como aí falar a respeito ainda. Gente, e vou falar sobre o que eu fiz na Boticário, tá bom? Que foi o fluido, né, o creme fluido anti-sinais noturno, tá? Eu confesso, gente, que eu tô procurando, sabe, esses produtos anti-sinais e tudo mais, né? E a atendente, né, ela disse que é a partir dos 30 anos que se usa. Mas assim, gente, eu já tava começando a querer comprar, né, enfim, porque por e-mail eu mandei um e-mail pra Boticário e eles indicaram isso aqui a partir de uma certa idade. Mas a atendente disse que era a partir dos 30 anos. Mas não quer saber, eu quero comprar mesmo assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês que é o creme fluido anti-sinais noturno, tá? Eu vou especificar algumas coisas sobre ele. Eu vou até especificar algumas coisas sobre os outros produtos também, gente. Mas esse aqui eu tô até curiosa, né? Ele reforça a barreira de proteção, aumenta ácido hialurônico, né? Aumento do ácido hialurônico em 5 vezes a elastina da pele. Efeito firmador de fora para dentro. Um pouquinho mais sobre esse produto. Vou mostrar aqui como é o aspecto dele. Assim, gente. Vou passar um pouco aqui. Ele é bem levezinho. Ele tá passando. Gente, ele é um aspecto leve. Eu acho que é pra todos os tipos de pele, né? Esse indicado aqui na pele, na caixinha. Então, gente, foi isso que eu vi aqui sobre esse produto aqui. Eu acabei de mostrar os produtos, né? Praticamente. Agora eu vou falar algumas especificações sobre o fluido e sobre também esse outro fluido aqui capilar, tá bom? Eu não tenho muita coisa pra falar sobre esses outros dois aqui, porque a gente já sabe mais ou menos a função, né? Tipo, eu vou ler um pouquinho aqui depois sobre a água micelar, tá bom? Mas antes eu vou ler um pouquinho sobre o fluido, tá? O fluido anti-sinais. Um creme fluido anti-sinais noturno possui ativos que potencializam a regeneração celular e restauram as camadas mais profundas da pele. Sua forma altamente nutritiva e hidratante reduz a aparência de rugas, linhas de expressão e traz de volta a juventude, luminosidade e energia natural da pele. Sua fórmula, aliada ao extrato de amora negra, é responsável pela preservação do colágeno natural e estímulo de sua produção em 200%, renovação e suavidade durante o sono, para uma maquiagem surpreendente durante o dia. Para uma maquiagem surpreendente durante o dia. Tipo, você usa à noite para a maquiagem ser surpreendente durante o dia. Ah, entendi. É isso, gente. Eu li um pouquinho mais sobre esse produto aqui, tá? Do anti-sinais. Eu vou começar a usar, gente, independente disso, de não ser é tão raro você encontrar, né, um produto, a gente tem que usar aquilo que tem, né? Que tem por aí. Agora eu queria ler um pouquinho mais sobre a água micelar, tá, gente? Porque a loção
Eu vou ler depois. Eu tô toda enrolada, gente. Vamos lá. Porque eu tava curiosa pra saber mais sobre a água micelar. E se você também tá curiosa e curioso também, vamos ler. A água micelar refrescante de limpeza facial foi desenvolvida para revigorar o frescor da pele, ajuda a suavizar as imperfeições e a remover vestígios de maquiagem em um único passo. Uma infusão de oxigênio que deixa a pele limpa e com frescor renovado. Essas aqui são as especificações da água micelar, gente, que ele funciona também como para retirar tanto as imperfeições, né, para suavizar as imperfeições e remover vestígios de maquiagem, tá? Para isso que serve a água micelar. Agora eu vou ler um pouquinho mais sobre a loção tônica, tá? Loção tônica adstringente, né? Loção tônica facial adstringente. Refresque e limpe a pele com a loção tônica facial adstringente. Ajuda a remover sujeira e oleosidade da pele, sem ressecá-la. Refresca e limpa a pele, formulado com ácido salicílico, resultados obtidos depois de uma semana de uso. Então, depois de uma semana de uso, você vai obter aí os resultados com esse produto. Belezinha? Agora, finalmente, vou falar sobre o fluido capilar. Vamos lá, gente. O fluido restaurador de pontas Advanced Techniques Hydra Balance, desenvolvido pela Avon Hair Institute em New York, melhora a hidratação dos cabelos crespos e quimicamente tratados. A tecnologia Hydra Nutri, que contém óleo de argan, óleo de abacate e manteiga de karité, deixa os fios macios, reduzindo o frizz e controlando o volume, proporcionando a hidratação que os seus cabelos precisam. E, gente, o fluido só achei um pouquinho muito pequenininho, né? Vamos esperar algo bem melhor. Gente, finalmente eu queria até mostrar minha sandália aqui. Eu vou mostrar até pra vocês aqui, que foi uma sandália que eu comprei porque a minha torou, gente. Simplesmente a Havaianas torou. Eu não quis saber, eu vou comprar essa agora que é tendência também, que é a sandália slide. Eu vou até mostrar pra vocês. Gente, tá aqui a sandália slide. Vocês estão vendo. Então é isso, gente. Eu resolvi comprar essa sandália, né, pra evitar torar a Havaiana, né? E agora, gente, se você esperou até aqui, eu vou usar aqui. Vou começar logo com o azul infinito, pra ver como é que fica. Eu tenho um espelho aqui atrás, eu vou usar. Nossa, gente. Caramba. E aí, gente? Nossa! Uma só passada já ficou. Adorei, gente. Muito bom. Muito legal. E combinando com a bandana ainda por cima, né, gente? E agora, gente, eu vou mostrar aqui eu usando o verde infinito, o verde moderno. Esse aqui é o azul infinito, né? Vocês dão pra perceber aí, né? Ficou bem chamativo. E agora eu vou usar o verde moderno pra vocês verem aí como é que vai ficar o efeito. Então, gente, acabei de mudar de bandana. Agora eu vou passar aqui. Eu até nem mostrei, né? O outro, o azul infinito, né? Esse é o verde moderno, gente. Espero que lancem um verde mais claro, né? Gente, em uma só passada, você já... Caramba! Eu só passei uma vez no lábio. Caramba, gente, eu tô passada. Nossa, e combinar, né, com a danada da bandana. Ficou muito legal, eu acho. Gente, você percebeu, gente, com apenas uma passada, o efeito ficou forte já, né?
E é isso, é uma tecnologia que esse batom tem, sabe? Eu não lembro qual é essa tecnologia, mas é uma tecnologia que só em uma passada você já tem uma cor bem vibrante, bem forte, né? É isso. Bem, gente, e assim concluo aqui, né, o vídeo mostrando essas duas novidades. Tem outras cores também, já chegou mais novas cores aí da MAC. Eu não lembro quais são elas, mas tem umas cores bem interessantes aí pra você experimentar, tá bom? Por enquanto essas aqui pra mim é novidade mesmo. Só espero que também tenha um mais verde, um verde bem mais clarinho né, na coleção, aí fica bem interessante. É isso, gente. Eu não lembro o que eu ia falar. Eu não lembro mesmo o que seria. Mas tudo bem. Então, a gente, era uma coisa tão importante que eu queria falar, mas eu não lembro. Eu tinha acabado de pensar, gente, mas tudo bem. Vou ficando por aqui. Até mais. Gente, era pra mostrar o batom, olha. Olha só o poder, né? Vou ficando por aqui.